Métodos sociológicos. Caio Prado Júnior. Com o seu último livro, Cunha, Tradição e Transição em uma Cultura Rural do Brasil, edição da Diretoria de Publicidade Agrícola da Secretaria da Agricultura, São Paulo, 1947, o professor Emílio Willems apresenta os resultados de um tipo de estudo realizado pela primeira vez no Brasil, e que consiste na aplicação de métodos de pesquisa antropológica na análise de comunidades não primitivas. Tais métodos são os preconizados por certa corrente sociológica, sobretudo nos Estados Unidos, e já deram lugar naquele país a várias pesquisas sistematizadas e relativas a pequenas comunidades. Entre elas, se destacam as já famosas Yankee City Series, realizadas sob a direção de W. Lloyd Warner. Parece-nos, pois, que sem subestimar as observações e informações do professor Willems, tão preciosas sob certos aspectos, o que há para a crítica de mais interessante em seu trabalho são antes os próprios métodos de pesquisa empregados pelo autor. O interesse de tal aspecto da questão é, no caso, tanto maior que, com esse trabalho do professor Willems, tem agora os estudiosos brasileiros à sua disposição um exemplo colhido aqui mesmo, e por isso de mais fácil apreciação para eles da aplicação daqueles métodos. Não faltam ao professor Willems, e esse trabalho sobre Cunha mais uma vez o confirma, as qualidades para realizar com todo o rigor e técnica necessários uma pesquisa nos moldes que se propôs. E assim, analisando os resultados a que chegou, poderemos com segurança aferir o valor científico da própria metodologia preconizada por importante escola sociológica norte-americana e que vem ultimamente exercendo grande influência no Brasil. Com a vantagem de lidarmos com um estudo que versa sobre assuntos brasileiros e, portanto, com elementos que nos são mais familiares. Página 4. Do ponto de vista da coleta de material sociológico, a contribuição do professor Willems e de seus auxiliares na pesquisa realizada é, como já afirmamos, preciosa. Ela nos traz boa documentação sobre importantes aspectos da vida social de uma região brasileira sem dúvida muito interessante. Mas será isso suficiente, do ponto de vista científico, e tendo em vista os propósitos de uma obra realizada com tamanho esforço? E não teria sido aquela própria coleta de material prejudicada e mesmo grandemente comprometida para o fim de conclusões de alcance científico por métodos inadequados de pesquisa? É a impressão que se tem ao terminar a leitura do livro, pois ela não leva realmente a nada, não oferecendo outro resultado concreto que uma coleção de fatos dispersos e sem suficiente articulação num conjunto coerente e cientificamente sistematizado. Aqui atribuir tal disparidade e contraste entre o vulto da pesquisa efetuada, o grande esforço que patenteia, a riqueza de material recolhido e, de outro lado, o parco resultado que apresenta como contribuição científica? Parece-nos, pois, que é ao método seguido e aplicado com rigor pelo professor Willems que se deve atribuir a maior parcela de responsabilidade, se não toda ela, por isso que poderíamos quase considerar um fracasso. Efetivamente, observa-se com bastante nitidez que a falha essencial do trabalho que analisamos é a ausência completa de qualquer ideia diretriz. O autor propôs-se uma finalidade que declara em seu prefácio, a observação das esferas de cultura caipira em que o contraste entre a tradição e a transição se está tornando evidente. Mas não se deixa guiar por nenhum plano racional ou sistema de ideias, afora um esquema puramente formal de classificação de fatos, e faz isso consciente e deliberadamente, em nome de uma pseudo-objetividade que constitui a norma fundamental do método que adota. Obediente a tal método, limita-se a coligir os fatos que vai observando e, depois de registrá-los, encaixa-os mecanicamente em seu esquema de classificação, padronizado e rígido, que tanto serve para Cunha como para Yankee City ou uma comunidade aborígene da Austrália. Ou antes que não serve corretamente para nenhum desses casos ou outro qualquer. Está claro que por esse processo torna-se impossível articular coerentemente o conjunto dos fatos observados, relacioná-los com um critério científico que permita sua interpretação racional.
Vejamos no estudo do professor Willems um exemplo típico de tal processo esquemático e formal de reunir e agrupar os fatos observados. Na parte 2, estão encaixadas suas observações relativas à estrutura social, discriminação das classes sociais. A organização econômica já pertence a outra gaveta, completamente à parte da classificação, a cultura, parte 3. E por estranho que pareça, não somente essa organização vem depois da análise da estrutura social, de que é evidentemente a base essencial, como entre os dois capítulos não aparece nenhuma conexão. E não se trata apenas de um defeito de exposição. Os dois assuntos foram tratados independentemente um do outro, tanto que faltam no trabalho do professor Willems dados suficientes para ligá-los entre si, relacioná-los intimamente, como deveria ser feito. Vê-se, pois, que o defeito está na própria coleta de material e no critério nela seguido. Na falta de ideia diretriz, o autor ficou na contingência de se colocar passivamente ante os fatos que observava e limitar-se a registrá-los quase como um autômato. Não lhe foi possível um trabalho ativo de investigação, como deve ser a norma de qualquer pesquisa científica, onde cada fato observado abre novas perspectivas, revela a existência de outros fatos ou relações menos aparentes que precisam ser desvendados e analisados. Em consequência, a pesquisa realizada pelo professor Willems não podia resultar em outra coisa que nessa coleção desarticulada de fatos que apresenta, e além disso, incompleta e deficiente. E a comprovação de que foi o método empregado que, sobretudo, prejudicou seu esforço e o comprometeu tão gravemente, está em que se percebe muito bem, embora com algum esforço, que não escaparam ao autor algumas circunstâncias gerais que deveriam ter servido de linha diretriz em sua investigação, não fosse a posição constrangedora em que voluntariamente se colocou com seu nefasto método. Assim, por exemplo, ele compreendeu muito bem que os fatores de evolução e transformação da vida social de Cunha são contradições econômicas patentes. A prova dessa compreensão está nas suas conclusões, página 169, onde, dos 9 fatores de instabilidade, é a expressão empregada, que apresenta, 7 são expressamente daquela natureza. Dos últimos 2, o de número 3, ou seja, a imigração de indivíduos portadores de elementos culturais divergentes, liga-se evidentemente às circunstâncias econômicas, embora o autor, sempre fiel a seu método, recuse-se mais uma vez a ir ao fundo dos fatos, que somente lhe interessam naquilo que tem de direta e exteriormente apreensível. Quanto ao último fator apontado, o de número 9, este encerra uma destas fórmulas misteriosas somente acessíveis aos iniciados da sociologia acadêmica dos norte-americanos. 1. Verifica-se assim que o professor Willems teve nas mãos a oportunidade de uma sistematização científica de seu trabalho, mas, obcecado pelo método a que se cingiu, deixou escapá-la, ou antes, desprezou-a conscientemente. Coordenar fatos observados numa síntese que os relacione e explique mutuamente, abrindo com isso novas perspectivas para outras investigações e pesquisas, esse procedimento é para a escola a que pertence o professor Willems, infração grave e irreparável do preceito da objetividade científica. Fiquemos na exterioridade e superficialidade dos fatos diretamente acessíveis. Não correremos, assim, nenhum risco de errar. Tal é a norma fundamental desses sociólogos objetivos. Nada de interpretações. A sociologia nada mais é que um passatempo e uma forma de legitimar títulos de sociólogo e professor. Não é de se admirar assim que as conclusões a que chega o professor Willems, classificadas e numeradas como tudo mais, apresentem-se ao leitor como um rol de roupa lavada muito bem ordenado, mas que pouco ou nada acrescentam ao verdadeiro conhecimento do assunto em profundidade. Tanto mais que não se ligam coerentemente com o corpo da obra, surgindo no seu termo como caídas do céu. Ao deparar com elas na última página, o leitor não se acha absolutamente preparado para recebê-las. Não contestamos que representem as conclusões a que chegou o professor Willems, nem que elas decorram, no seu espírito, das observações realizadas.
mas essa decorrência encontra-se disfarçada pelo método de pesquisa e exposição a que se cingiu o autor, e que não conduzem o leitor a outra coisa que a constatação de uma lista de fatos formalmente catalogados. Conclusão num trabalho como esse é síntese e interpretação, e não há síntese nem interpretação possíveis quando se alinham fatos desconexos e não articulados por uma ideia diretriz. O método adotado pelo professor Williams ainda conduz a outras consequências deploráveis, pois ele é incapaz de revelar o caráter dialético, isso é, evolutivo, mutável dos fatos sociais. O próprio tema escolhido pelo professor Williams é dialético por definição. Tradição e transição em uma cultura rural do Brasil. É o subtítulo de seu livro. No entanto, ele se mostra incapaz de pôr em evidência a dinâmica dos fatos que observa e julga analisar. Para isso, não basta, como bastou ao autor, alinhar lado a lado, como está nas suas conclusões, duas séries de fatores sem conexão aparente entre si. Não basta a referência, como ocorre ao longo de toda a obra, de duas ordens de fatos classificados respectivamente como sendo expressão da tradição de um lado, da transição de outro. Seria preciso mostrar como cada elemento social se transforma permanentemente em outro, dando assim lugar à evolução da comunidade observada do passado para o presente, e também do presente para o futuro. É a descrição desse processo na sua intimidade, a revelação de seu conteúdo de lutas e conflitos, de suas fases de crescimento quantitativo e de mutações bruscas. É isso que constituiria verdadeiramente a explicação e interpretação científica do assunto tratado. Uma sucessão de quadros, de fotografias instantâneas, isso pode representar a matéria-prima bruta de um estudo social, mas está longe, muito longe de uma análise científica. É o minério de ferro relativamente à máquina terminada, e o professor Williams, quando muito, nos fornece uma parte daquela matéria-prima. O grande erro da escola sociológica, que infelizmente o professor Williams segue em seu livro com tanta ortodoxia, consiste em confundir relatório de fatos com ciência, que é coisa muito diferente. Relatórios são próprios de inquéritos burocráticos destinados simplesmente à apusação de fatos. Ciência, ao contrário, albora partindo dos fatos, vai além deles, é a sua interpretação, explicação, síntese e sistematização dentro de um conjunto que abranja não apenas os fatos observados numa pesquisa em particular, mas todos os demais já conhecidos anteriormente, e dentro do previsível, aqueles a serem constatados no futuro. E um tal programa de trabalho científico só é realizável na base de um sistema racional e pré-estabelecido de ideias que represente a síntese do trabalho científico anteriormente realizado e serve de fio condutor para novas pesquisas encetadas. É assim que procedem todas as ciências que maiores progressos já alcançaram. Por que não será o mesmo nas ciências do homem? Observe como trabalham e progridem os físicos e naturalistas. O seu ponto de partida é sempre, em qualquer pesquisa ou estudo, uma teoria, um sistema de ideias, à luz de que marcham em busca de novos fatos ainda não observados e que venham a comprovar aquela teoria, completá-la ou, eventualmente, a infirmar. E em função daquela ideia diretriz que tais fatos são analisados, procurando-se entrosá-los na teoria pré-estabelecida, ou então, sendo o caso, modifica-se essa teoria, reajusta-se, ou mesmo supera-se com outra mais ampla e capaz de englobar todos os conhecimentos anteriores. Por que seguir nas ciências sociais um caminho diferente se buscar-se a esse trabalho de elaboração teórica, ficando no empirismo rudimentar dos fatos, que não leva e não pode levar a mais que uma catalogação puramente formal? Existe para isso uma explicação que tem raízes filosóficas profundas. Apesar de sua vangloriada objetividade e um aparente desprezo por ideias gerais, o fato é que os sociólogos a que nos estamos referindo são, embora muitas vezes inconscientemente, os mais sectários adeptos de uma filosofia que se encontra na base de todo o seu pensamento, a da ordem estabelecida, que a interpretação aprofundada dos fatos sociais compromete gravemente nesta fase histórica em violenta mutação na qual vivemos. É preciso não penetrar muito a fundo na realidade social contemporânea, considerar apenas os fatos nos seus aspectos exteriores e formais, sem correr o risco de desvendar o processo fundamental evolutivo ou dialético de que tais fatos não são senão a expressão aparente.
Não levantar, sobretudo, os problemas que as contradições e os conflitos em andamento suscitam, e não permitir que se revelem as perspectivas abertas para a evolução atual da humanidade. Nada ilustra melhor o caráter dessa sociologia reacionária e escamoteadora da realidade social que o último volume publicado das já citadas Yankee City Series. Esse modelo e padrão para todos os adeptos de tal sociologia, em meio de sua tarefa, os pesquisadores de Yankee City viram-se surpreendidos por uma greve geral na principal e praticamente única indústria da localidade, a de calçados. Teria sido por demais escandaloso calar o fato, e assim, depois da série clássica de assuntos, englobados nos 3 primeiros volumes, estrutura social, relações de classe, padrões étnicos, acrescentou-se mais um referente à greve. Desde logo se verifica como o método adotado pelos pesquisadores é inadequado para esse tipo de análise, porque evidentemente numa greve, torça-se o assunto como se queira, é impossível ignorar ou disfarçar o conteúdo revolucionário e dialético desta expressão máxima da luta de classes na sociedade burguesa atual, que é a cessação coletiva do trabalho na indústria. Como nessas condições encerrá-lo dentro de um esquema formal e estático, como este que proporciona o método que os pesquisadores pretendiam aplicar, viram-se eles por isso na contingência de sacrificá-lo. Só ocasionalmente o empregam, ou antes, fazem um esforço descomunal para se conservarem fiéis a seus princípios. Esforço cujo insucesso é patente e serve apenas para empanar uma análise que em conjunto não tem nada de antropológica, e não é na realidade, senão uma destas belas reportagens para as quais os publicistas norte-americanos se mostram em geral tão capacitados. Mas se, libertados por força das circunstâncias da camisa de força de um método inteiramente inadequado para dar conta dos fatos sociais, na sua realidade profunda, evoluem com mais desembaraço, privam-se do outro lado dos freios de segurança que tal método lhes teria proporcionado, e são obrigados a reconhecer certas verdades que se acordam muito mal com a estabilidade do mundo capitalista. Assim, a profundidade da contradição capital-trabalho nos Estados Unidos, aliás no mundo capitalista em geral, e a impossibilidade de resolvê-lo com a organização político-econômica vigente e os padrões clássicos da economia norte-americana, a livre iniciativa e a concorrência. Encostados com isso à parede, lançam ao mar suas últimas convicções metodológicas e, sem hesitação, entram para o terreno das soluções que preconizam para o mundo de amanhã, uma estrutura internacional cartelizada, isso é, inteiramente dominada e gerida por cartéis ou monopólios capitalistas. Belo remate para uma obra que deveria servir, como está servindo, de modelo de aplicação desse pseudo-método científico e flagrante indício do que atrás dele se esconde. A atenção do chamado método antropológico à pesquisa social não serviu apenas para disfarçar uma realidade pouco interessante para a firmeza da ordem social vigente. Vai servir, em última análise, de plena justificação dessa ordem. Vejamos como se aplicou um tal golpe de mestre, insidioso aliás, e por isso tanto mais perigoso. Aquela extensão importava fundamentalmente na introdução do conceito de cultura no domínio da sociologia. Ora, esse conceito estático por natureza, assim é pelo menos nos termos em que habitualmente se apresenta, pode ser útil numa primeira aproximação da análise de comunidades, grupos sociais ou civilizações de que se dispõem informações precárias e conhecimentos rudimentares. Torna-se nesses casos possível abordar indiretamente certas questões em que faltam dados diretos, como por exemplo, as relações entre povos e civilizações distintas, suas migrações e influências à distância, etc. Empregado nesse sentido, o conceito de cultura tem se revelado muitas vezes fecundo, permitindo conclusões que por outros meios seriam impossíveis. Mas é preciso nunca perder de vista que em tudo isso não se trata senão de um aspecto muito parcial da sociedade humana, e que tal conceito de cultura é antes um elemento introduzido como processo metodológico, simples instrumento de pesquisa. Daí para sua transformação em uma realidade em si, fazendo-se da cultura uma espécie de atributo ou qualidade inerente à natureza de um grupo social, vai uma grande distância, a mesma que separa a ciência da pior das metafísicas. E essa distância foi transposta, aliás, sem mesmo tentativa de justificação teórica, que nunca foi feita, e é impossível, pela corrente sociológica que estamos analisando.
Os resultados, do ponto de vista de uma tal sociologia reacionária, e já hoje tremendamente reacionária, foram esplêndidos. A conclusão lógica a que será levada, partindo das premissas propostas, consistiria em nada menos que a plena justificação do capitalismo como expressão legítima da cultura dos povos modernos, e como tal, irremovível a não ser por deformação artificial e altamente prejudicial ao bem-estar dos homens. Não é impunemente que se força a cultura de uma sociedade humana, dirão aqueles sociólogos triunfantemente. Seria o mesmo que violentar a própria natureza. Então, a propriedade privada dos meios de produção, a mais-valia e a exploração do trabalho humano são por esse golpe de mágica sociológica promovidos de simples expressão momentânea de um processo social contraditório e fadada por isso a desaparecer por força dessa mesma contradição a categoria de um atributo ou qualidade de sabor aristotélico escolástico, imanente à sociedade em que vivemos. O truque é perfeito, e há quem os apliquem conscientemente. Para esses, é claro que de nada servirão argumentos e considerações teóricas. Se virem seu truque desmascarado e desmoralizado, não terão dificuldade em descobrir outros, mas há muitos que de boa fé se iludem ainda com o aparato e a fraseologia científica que acompanha aquela pseudo-sociologia e deixam-se arrastar sem discernirem para onde estão sendo levados. Tanto mais que aquela sociologia já penetrou em nossas escolas e é fartamente alimentada com bolsas de estudo e de pesquisa. O seu veneno subtil vai apanhar a juventude estudiosa na fase decisiva de sua formação intelectual e quando não dispõe ainda de defesas suficientes contra o charlatanismo na ciência. Com relação a estes, cumpre a todos quantos respeitam a verdadeira cultura, no bom sentido, uma posição vigilante e uma ação enérgica no sentido de esclarecer os iludidos a bem da própria ciência e do progresso humano a serviço de que aquela ciência deve e irá.